Olá, queridos alunos do sexto período do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço. Nesta videolição trataremos especificamente a respeito do regime de bens denominado pelo Código Civil de 2002 como o regime da participação final nos aquestos. Bem, como já explicado anteriormente, o Código Civil adota atualmente 4 regimes de bens. A legislação de 2002 ela foi inovadora a trazer esse regime, que é o regime da participação final nos aquestos. E o que é o regime da participação final nos aquestos? Alguns doutrinadores determinam esse regime até como um regime híbrido, né? Porque ele é um regime que assemelha-se ao regime da comunhão parcial, portanto ele tem a característica primordial de ser um regime como se fosse da comunhão parcial de bens. Todavia, ele garante aos cônjuges mais liberdade e autonomia na administração dos seus bens particulares, né? Então, individualmente, a responsabilidade e as obrigações contraídas durante o casamento, elas vão ter algumas características um pouco diferentes do regime da comunhão parcial. Ou seja, o cônjuge mantém o patrimônio próprio, ele mantém aquele patrimônio que ele levou para o casamento, como se fosse o regime da comunhão parcial, comunicando-se os bens adquiridos pelo casal a título oneroso, né? Portanto, mediante o pagamento, durante a constância da união. Ou seja, até aí assemelha-se demais ao regime da comunhão parcial, tá? Mas no caso da dissolução da sociedade conjugal, os bens serão divididos somente aqueles que foram adquiridos durante o casamento, excluindo aqueles que pertenciam exclusivamente a cada um dos consortes, também está assemelhando-se ao regime da comunhão parcial. No caso dos bens móveis, vai ter aquela mesma presunção que teriam sido adquiridos durante a união, admitindo-se prova em contrário, mas na participação final nos aquestos, os cônjuges poderão fazer um pacto antinupcial com a possibilidade de livremente disporem de seus bens imóveis, desde que particulares, ou seja, aqueles que estavam com eles somente, dispensando a outorga do outro, como se exige a regra geral. Tá? Então, essa possibilidade do pacto aí já é diferente da comunhão parcial, né? E na participação final nos aquestos, as dívidas contraídas por um dos cônjuges após o casamento não se comunicam, a não ser que realmente aconteça aquela história de provar que reverteu em relação ao outro. É outro ponto diferente. Na comunhão parcial, dívida do casal é dívida do casal. Na participação final nos aquestos, a dívida de um dos cônjuges não é dívida do casal. Só vai ser dívida do casal se houver prova que houve a comunicação para o outro. Tá? Outra característica, por esse regime, se um dos cônjuges pagar a dívida do outro com o patrimônio próprio, ele terá direito à restituição do valor, né, a ser descontada na meação. Então, qual a conclusão que a gente tira disso? Né? No regime da participação final nos aquestos, cada cônjuge mantém seu patrimônio próprio, administrando, né, esse patrimônio próprio com uma liberdade muito maior do que no regime da comunhão parcial, porque ele pode pactuar, inclusive, a dispensa da outorga do outro cônjuge, né? E ele responde individualmente pelas dívidas que contrair. Tá? E na comunhão, e no momento do divórcio, existem bens que mesmo contraídos durante a vigência do casamento vão pertencer exclusivamente, então, só a ele. Tá? Então, assemelha-se com essas sutis diferenças. E essa forma de regime de bens, ela teve origem na Suécia, pessoal. Então, o regime de bens da comunhão parcial, que é um regime que vigorou durante muito tempo na maior parte do mundo como regra geral, os doutrinadores costumam dizer que é uma evolução dele, né, o regime da participação final nos aquestos, no sentido de que, após o casamento, existe essa maior liberdade de administrar os bens, eu continuo administrando os meus bens
inclusive sem a interferência do outro cônjuge, e tudo aquilo que eu adquiri após o casamento a título oneroso é meu. Não vai compor o patrimônio do casal. Lembrando que é imprescindível que exista o pacto antinupcial para adotar tal regime. Correto, pessoal? Obrigado e até a próxima videolição.